Gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. E hoje, como vocês já viram provavelmente na thumb desse vídeo e no título, a gente comprou uma panela de pressão elétrica nova e foi do AliExpress. Então assim, tudo pode acontecer em coisas do AliExpress. A gente já comprou várias coisas pelo Ali, mas a gente nunca comprou algo tão grande, digamos assim. Então as expectativas estavam bem altas pra isso. Eu confesso pra vocês que a gente ficou com um pouco de receio quando a gente foi comprar, porque a gente comprou ela na semana passada e ela levou quase 5 dias pra ser despachada. Então assim, no primeiro momento a gente ficou com um pouco de receio, mas logo depois ela foi despachada e ela chegou aqui em 2 dias, desde que foi anunciado ali que o vendedor tinha despachado ela. E por que que isso aconteceu dessa forma, né? Geralmente, os produtos do AliExpress, ele vem da China, então eles demoram até 15 dias às vezes pra chegar. É uma coisa normal do AliExpress, porém esse produto aqui, ele já tava aqui na Europa, é um vendedor da Europa que tava entregando ele. Então foi muito mais rápido do que as coisas que vêm da China, mas ainda assim, essa demora aí de eles despacharem nos deixou um pouco apreensivo. Mas o bom é que o AliExpress, ele traz muita segurança pra gente, né? Porque tu pode pedir reembolso caso não seja o que tu espera, ou caso o produto não chegue. Ele tem várias regrinhas assim que tu pode pedir de volta o teu dinheiro. A gente nunca teve problema nenhum com o Ali, tá? Apesar de a gente nunca ter comprado uma coisa com tanto valor assim quanto essa panela de pressão, a gente nunca teve problema com nenhum outro produto. Então hoje chegou a hora da gente fazer um unboxing dessa panela de pressão, porque panela de pressão é algo que a gente gosta muito, a gente gosta bastante de fazer comida em panela de pressão, né? Afinal de contas, como bom brasileiro, a gente gosta de um feijão, a gente gosta de uma carne de panela, fazer uma sopa, o inverno tá chegando aqui na Holanda. E a gente ainda não tinha panela de pressão nessa casa, né? Vocês sabem que essa casa aqui que a gente tá, 90% das coisas que tem dentro dela já vieram no apartamento, então só apenas algumas coisas foi a gente mesmo que comprou. E essa daqui era algo que tava faltando nos nossos utensílios domésticos. Então bora pro unboxing disso aqui pra ver como é que é essa panela de pressão. Como vocês podem ver, a caixa já é gigante, ela é super pesada, mas vamos desembalar aqui pra vocês saberem exatamente o que a gente comprou. Bora começar tirando esse pacote aqui, sem tentar nem estragar a caixa. Bonita pela caixa ela é, né? Agora vamos ver dentro. Como vocês podem ver, ela é uma panela de pressão da Midea. É uma marca que tem no Brasil, que muita gente já conhece. Ela tem 12 presets no menu, que é o que tá escrito aqui, né? Aqui tem uma fotinho das coisas dela. Vamos ver o que mais que tem aqui na caixa dizendo. Ela tem pressão, obviamente, né? Porque ela é uma panela multi-cooker, mas ela também, né, dentro das funções desse multi-cooker, tem a panela de pressão. Diz que ela tem 9 sistemas de proteção na panela. E, por enquanto, diz que é a panela de dentro, né, a parte de dentro da panela, ela é com antiaderente, que ela é fácil de limpar. E ela tem preset de 24 horas, então tu pode colocar ela, o sistema que tu quiser, né, a função de cozimento que tu quiser, e programar ela para até 24 horas depois ela começar a cozinhar. Então vamos ver se... A questão, gente, sempre de tu comprar uma coisa pela internet é o que tem dentro da caixa. Será que realmente tem dentro da caixa a panela que tu comprou? É isso que a gente vai descobrir agora. Eu espero realmente que sim, porque eu tava querendo muito uma panela de pressão. Começar por aqui. Chegou manual, obviamente, né? Um baita manual vem dentro da caixa. Uma proteção. Aqui tem cabo. Se tem cabo, tem panela, né, gente? Então bora lá. Cabo de força. Um isopor de proteção. E agora... Gente, meu Deus, que peso.
Encaixa pro lado. E aqui tá a nossa panela. Bora ver como é que ela é. Gente, que bonita! Nossa, ela é muito mais bonita do que eu esperava. A gente já tinha uma dessas elétricas de quando a gente morava na Nova Zelândia. E a gente sempre usou muito, de verdade, muito mesmo, na Nova Zelândia. Aí a gente levou ela pro Brasil. Ela tá atualmente na casa da minha sogra. E tá com ela, a gente deu pra ela usar, né, e tudo mais. E a gente tava precisando de uma aqui. E eu tô achando ela muito bonita. Olha, essa é a parte da frente dela. Já tem os programinhas ali na frente pra botar. Aqui a parte de cima da tampa. Ela tem um sistema de trava. Aqui na parte de cima ela tem um sistema de pressão, né? Pra tirar a pressão e pra fechar a pressão. E ela tem um sistema de trava aqui, né? Na parte de cima. Que ela gira aqui pra abrir. E aí sai a tampa. Bom, essa é a parte de cima dela. Ela tem, né, esse sistema aqui de pressão. E aqui dentro tem mais o quê? Tem esse pezinho aqui, que tu pode colocar dentro dela pra colocar coisas em cima. Dá pra fazer, por exemplo, coisas em banho-maria, legumes, coisas assim, pra botar em cima disso, botar ela aqui dentro e botar algo em cima. Veio também... Isso aqui sempre vem em todas as panelas de pressão, pelo menos todas que eu já vi até hoje, que são uns medidores pequenininhos, né, pra ela. E além disso vem nessa aqui uma espátulazinha e uma colherinha, tipo uma conchinha. E aqui dentro vem mais proteção. E a panela parte dentro da panela. Ai, gente, era isso que a gente tava procurando, ó. Se ela ia ser com teflon ou se ela ia ser em metal. Porque geralmente as de inox, elas podem ir na máquina de lavar. Então, eu preciso só confirmar se ela realmente pode no manual dela. Mas provavelmente pode, né? E de modo geral, né? Normalmente pode. Mas era isso mesmo, era isso que a gente tava procurando. Olha, gente, eu confesso pra vocês que eu tô achando ela muito bonita. E assim, foi uma panela super barata comparado com as panelas de pressão que tem aqui na Holanda pra vender, tanto nos sites, em geral, assim, esses sites conhecidos, quanto nas lojas. A média de uma panela de pressão aqui na Holanda de 5 litros e pouco, né, que é aquelas panelas um pouco menores, é de uns 70, 80 euros. Essa daqui é uma panela de 7,6 litros, quase 8 litros de capacidade, né, dentro dela. Não tô falando da panela em si, a quantidade de coisas que cabe dentro do potinho da pressão. Porque algumas delas, às vezes, falam, por exemplo, a capacidade de 6 litros, mas quando tu vai ver a partezinha de dentro ali da panela, ela não cabe esses 6 litros. Então, essa daqui, especificamente, ela cabe 7,6 litros dentro dela. E ela foi 53 euros. Gente, esse preço é muito, muito bom, de verdade. Inclusive, eu vou deixar o link, tá, da panela no AliExpress, o link onde a gente comprou essa panela, aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse, principalmente pra quem mora na Europa, porque a entrega é da Europa. Eu não sei como é que funciona pro delivery no Brasil, mas dá uma olhadinha pra confirmar, porque assim, vale muito, muito a pena mesmo. Como eu falei, ela tem várias funções aqui na frente dela. Eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Deixa eu aproveitar pra mostrar os detalhes dela também, que é essa aqui, ó. Ela é toda preta, essa parte aqui é brilhosa. Aqui tem os detalhes mais foscos. Aqui é a parte da frente dela, né, com todas as funções que ela tem. Como vocês podem ver, tem várias funções aqui, inclusive aqui, ó, pra fazer bolo, pra fazer coisas a vapor, né, que vem aquela partezinha que eu mostrei pra vocês antes. A parte de pressão aqui, tem pressure cooker, ó, função pra sopa. Tem vários detalhes nela, tá, gente? Tem várias funções que dá pra setar. Depois eu vou mostrar ela pra vocês cozinhando, pra ver direitinho como é que é a tela, como é que é tudo ligadinho, bem bonitinho.
mas como vocês podem ver, eu achei ela muito bonita, de verdade. E agora, como a gente já tem uma panela de pressão, é óbvio que eu vou testar ela com vocês, fazendo sopa hoje de noite. A gente vai sair pra pegar algumas coisas pra janta, e aí, né, porque a gente não tinha certeza se ela ia chegar hoje ou não, a gente vai sair rapidinho pra comprar as coisas que faltam, e a gente vai fazer agora à noite sopa nela pra testar ela realmente, pra ver como que ela funciona, pra ver todos os detalhes, e eu vou mostrando pra vocês. Então, aguarda aí só um minutinho que já eu volto. 2000 anos depois. Já tô de volta por aqui e bora começar a fazer nossa sopa. A gente foi no mercado e já comprou várias coisinhas pra fazer legumes e tudo mais, e algumas coisas já tinha também congelada no freezer e eu vou mostrando pra vocês o que a gente vai botar. Mas primeiro a gente começou aqui colocando alho, cebola e carne na panela e vamos ver se essa panela funciona com a tampa. A gente tá nessa dúvida se ela funciona sem a tampa, no caso, né? Porque a panela que a gente tinha e as panelas que a minha mãe tem em casa também, ela sempre faz sopa e coisa assim, dando uma pré-fritada nas coisas antes de botar na pressão na própria panela. Só que essa daqui, pelo que eu vi no manual, algumas funções dela não dá pra... Elas não funcionam sem a tampa, no caso. Mas essa aqui, vamos ver se eu consigo botar ela pra funcionar sem a tampa mesmo, pra gente poder dar uma pré-fritada nessa carne. Ó, já tô com as coisas aqui. Como eu falei, a gente comprou uma carne que é tipo uma carne de costela, com bastante gordura, e um ossobuco, e aí a cebola e o alho, e um pouquinho de azeite a gente colocou também. Acabei de ligar ela aqui na tomada e vamos ver aqui nas funções dela o que ela tem. Eu acho que talvez no Keep Warm ela vai funcionar. Vamos ver. Start. E agora? Será que vai? Será que não vai? Vamos esperar ver se vai esquentar. Mas eu acho que como ficou ligado aqui, talvez ele vá funcionar aqui mesmo sem estar com a tampa. Vamos aguardar aqui pra ver se vai dar certo e eu vou mostrando pra vocês. Ó, gente, já coloquei uns temperos aqui também e ela começou agora a esquentar a parte de baixo, ó. E aí vai começar a fritar. Então eu vou dar uma boa fritada nisso aqui antes de adicionar a água e aí o restante dos temperos. A gente vai deixar isso aqui ferver primeiro, né, com água, carne, e aí depois a gente vai adicionar os legumes no final. Ó, gente, a gente mudou aqui a função da panela, e aí ela já deu uma fritadinha aqui, agora a gente vai só adicionar água e fechar ela e botar pra pressão. Terminamos agora o jantar e, gente, que sopa que ficou boa. Sério, eu tava com muita saudade de comer sopa. Era uma coisa que a gente já tava com muita vontade há bastante tempo, mas como a gente não tinha panela de pressão, a gente acabava sempre postergando de fazer. E outra coisa que eu tô com muita vontade de comer também é carne de panela, então essa vai ser a próxima receita, provavelmente na panela de pressão. Mas a panela de pressão, gente, muito boa mesmo. Ela é bem parecida até com a panela antiga que a gente tinha, só que essa aqui é maior, eu acho que é do que a que a gente tinha. E ela tem várias funções ali, a gente ainda tem que aprender a mexer em todas as coisas dela, né? Foi a primeira vez que a gente usou essa daí em específico. Mas assim, tem muita coisa que eu quero fazer nela, muita coisa assim, boa de comida que a gente faz, que é de panela de pressão, então fica muito mais rápido do que fazer no fogo. Na panela normal, no caso. Então eu super recomendo pra quem tá procurando uma panela de pressão elétrica. Essa daí, dá-me ideia, pra mim valeu super a pena. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram comprar, principalmente pra quem é da Europa. Chegou super rápido aqui em casa, então pra mim valeu muito, muito a pena.
E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, não esquece de te inscrever, de deixar um like nesse vídeo e de ativar as notificações para receber aviso sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!